Oi, gente. Olha eu aqui de novo, sempre trazendo um novo assunto, algo novo para a gente poder trocar uma ideia, né? Trocar experiências. E hoje eu vim aqui e eu me dei conta que eu comecei esse canal, comecei trazendo essas ideias e eu não me apresentei, né? E eu acredito que deve ter gente aqui que me conhece e deve ter gente que não me conhece. Eu não sei, né, a quantas pessoas esses vídeos vão chegar. Então hoje eu queria estar fazendo isso, né, que é me apresentar, falar um pouquinho, né, da minha história, resumidamente, né, para que não tome todo o vídeo. E até porque no decorrer do tempo eu acho que as coisas vão caminhando e vai surgindo, né, oportunidades de eu estar aqui colocando mais coisas pessoais. Na verdade já tem alguma coisa, né? Então eu sou a Exilda, né? Mas mais conhecida por Eze, né? Todo mundo me conhece por Eze, a maioria das pessoas. E eu acho que é melhor até, né? Porque Exilda é um nome forte. Eu gosto muito do meu nome, ele representa força para mim. Mas a maioria das pessoas confunde, chama de Zilda, enfim. Então eu preferi abreviar, fica melhor para mim, fica melhor para todo mundo e não tem confusão para ninguém. Mas eu gosto muito do meu nome. Já teve uma época, né, na adolescência que eu não gostava muito, que eu achava que remetia a pessoas idosas. Mas enfim, essa época passou, né? Eu amadureci, então hoje eu não tenho mais esse problema com o meu nome. Então, eu tô aqui há pouco tempo, né? Abri esse canal há pouco tempo para trazer essas ideias, né? Que são coisas do nosso dia a dia, coisas que a gente vive, né? Vivencia e trazer aqui para a gente poder estar conversando e, quem sabe, trazendo uma ideia, algum ponto de vista diferente, né? Para ter essa troca. Então, eu estou cuidadora de idosos, né? Trabalho já com isso há 6 anos, mas esse ano eu senti muito forte, assim, uma vontade de mudar de área, né? Uma vontade enorme de trabalhar como terapeuta. E aí eu fui buscar cursos, né? Eu estudo bastante, eu gosto muito de ler e me aprofundar naquelas coisas que eu gosto, né? Que eu tenho interesse. Então eu fui buscar no Reiki uma forma de mudar de área de trabalho. Para minha surpresa, o Reiki ele me transformou. Eu já tinha ouvido falar, eu já tinha sentido a energia do Reiki, né? Recebendo a energia, né? De outras pessoas, de terapeutas, mas eu não sabia o quanto ele ia me modificar internamente, né? Só no meu trabalho, no meu autotrabalho, na minha autoaplicação, né? Eu já tinha ouvido falar maravilhas sobre o Reiki e mas até tu sentir na pele é diferente, né? Eu acho que tudo que é novo, assim, que a gente não conhece, as pessoas falam, mas aí até chegar, né, para você tirar sua própria conclusão, é diferente, né? Então eu precisei passar por essa fase, que eu acho que é normal para todo mundo, né? De conhecer e sentir na pele. E hoje eu posso falar, assim, por experiência própria, né, de vida, que realmente o reiki ele transforma. E ele me transformou na maneira de ser, né, no sentir, que eu passei a sentir melhor. Antes eu estava no automático, né? Como geral, como todo mundo, né? A gente vive na correria, fazendo e dando conta e não sei o quê. E aí, a partir do reiki, eu comecei a sentir uma diferença. Nossa, uma diferença assim gritante, né? Eu comecei a sentir assim que eu precisava das minhas pausas, eu precisava de calma, eu precisava encontrar o meu equilíbrio. E eu achava estranho aquilo. No início eu não entendia por que eu estava passando por aquilo. Meu Deus, eu nunca fui assim. Eu sempre fui, né? Claro, eu não sou aquela pessoa, né? Tipo, explosiva de fazer tudo no grito. Não, eu sou aquela pessoa que pensa, eu sou aquela pessoa que analisa.
Mas assim, o Reiki, ele me trouxe presença, né? O que eu posso dizer é que ele me trouxe presença. O meu estado de espírito, ele precisa disso, de ter calma, de analisar, mas principalmente sentir. Isso assim, eu fui começando a perceber no decorrer do tempo que foi pós-Reiki, foi pós o curso, foi pós os dias de autoaplicação, né, que a gente precisa fazer ali para começar a sentir, que eu comecei a perceber essa mudança. E assim, tá sendo maravilhoso. Tá sendo maravilhoso porque além de eu me aplicar, né, eu já tô trabalhando com isso, né? Não trabalhando, não tendo ainda um retorno financeiro, né, como eu gostaria, mas eu já estou trabalhando com isso e faço isso ainda compartilhando ainda o meu tempo com o meu trabalho atual, que é como cuidadora de idosos, né? E fora isso, ainda tem um dia na minha semana que eu tirei para fazer um trabalho voluntário. Então, é algo assim que está sendo transformador na minha vida. Quem me conhece aí e me conheceu um tempo atrás vai entender do que eu tô falando, porque eu sempre fui aquela pessoa assim, ó, Maria vai com as outras, né? Ah, vamos fazer tal coisa. Eu era aquela que sempre dizia bora, né? Hoje não. Hoje eu já me respeito. Eu aprendi a me respeitar e eu devo tudo isso ao Reiki. Lógico que tem anos de estudo, de busca de conhecimento, né, pela inteligência emocional, que é uma coisa que eu gosto muito de estudar, que eu gosto muito de entender, né, como que a gente funciona, e isso me abriu também muito conhecimento, né, nessa parte. Me abriu assim muitas coisas que eu vinha fazendo e que eu não sabia, né? Então, através do Reiki, tendo essa sensação de presença, de estar mais presente no meu dia, eu consigo perceber, né, que tal coisa eu não quero, tal coisa eu quero. Tal coisa eu não quero, tenho interesse, não tenho. E aí eu comecei a fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho vontade, né? E uma das coisas que assim mudou muito mesmo foi a parte do aparecer, né? Sem julgamento, né? Sem sem comparação. E isso assim está sendo maravilhoso para mim, porque eu tô aqui de cara lavada, como eu digo, né, sempre. Eu não tô aqui para parecer bonita, nem para ser a bonita, nem para ser elogiada, muito menos para ser criticada. Mas se tiver que ser também, né, a gente está aí para isso, né? Abertas a novos aprendizados, a conhecer e aprender com todos. Que isso que é uma coisa assim que é maravilhoso também, né? Que a gente está sempre com o copo meio vazio. Por quê? Porque com o copo meio vazio, tu tem a oportunidade de encher, né? De aprender com outras pessoas, com outras culturas, enfim, com o todo ali, né? E se tu tá com o teu copo meio cheio, tu não tem espaço para aprender nada com ninguém, né? Então, eu acredito que essa é a grande sacada, assim, para mim, que foi que tá transformando o meu ano de 2024. Eu digo que ele é um marco na minha história, nesses 44 anos de vida que eu tenho hoje. Esse ano é um dos principais anos assim que vai ficar marcado na minha vida, na minha história, pelas mudanças que têm acontecido. Lógico que todas elas eu busquei, né? Nenhuma delas caiu no meu colo. A gente precisa se desafiar, a gente precisa ir atrás e ir em busca, né? Para não ficar repetindo, né? Aquele padrão que a gente repetiu a vida toda. Então, isso para mim assim está sendo maravilhoso. E hoje eu vim aqui falar para vocês, me apresentar, né? E também falar um pouquinho, né? Que eu descobri que eu gosto de falar. E que eu tenho muita coisa para falar, para colaborar, para contribuir, né? E talvez esse vídeo vai chegar para alguém que vai ouvir e vai pensar, nossa, como eu me identifico com isso que ela tá falando, né? Então, hoje eu quero falar sobre comparação. E para falar sobre comparação, aqui os meus exemplos, todos eles vêm da minha vivência, vêm da minha história, vêm da minha trajetória de vida até aqui, né? Desde pequenininha lá, quando estava na escola ou em casa ainda, eu eu não me comparava quando eu era criança, né? Que a gente não tem ainda essa noção, né?
mas os outros nos comparam muito, né? Aí lá na família, o pai, a mãe, o tio, a tia, sei lá, mas tu não é igual fulano, tu tem que ser igual fulano, ó, porque tu tirou tanto na escola, tua nota, tu tirou tal nota na escola, mas o fulano tirou tanto, tu não é tão esforçado, né? Então ali na infância já começa a comparação, né? Aí, às vezes até muito antes que isso, né? Porque isso é o que eu tenho lembrança, né? Mas eu não sei quando eu era menor, lá com meses de vida, ou anos, né? Ali nos anos iniciais, como que era, né? Ah, tu aprendeu a falar, mas tu falou muito tarde, aprendeu a falar muito tarde. O filho do fulano falou com tanto tempo de vida. Tu andou muito tarde, porque tu é preguiçoso, porque tu é preguiçosa, tu tem que andar com, né? Então, assim, a gente é comparado, a gente é colocado à prova desde muito pequeno. E isso acaba nos trazendo vários traumas, né? Nos causa vários traumas que na vida adulta a gente se depara com isso e não é fácil para se livrar, né? Porque primeiro a gente tem que identificar esses problemas, esses traumas, esses bloqueios, para que a gente possa começar a tratar. E eu digo isso porque foi através do Reiki que eu comecei a entender que eu tinha muitas dificuldades. Uma delas era falar. Uma delas era falar em público, ou falar com as pessoas. Ainda tenho, é um trabalho assim que eu digo assim, o Reiki ele é maravilhoso, mas ele não faz um milagre da noite pro dia. É uma coisa que tu tem que ir tratando, né? Isso como um tratamento médico, como qualquer tratamento que tu for fazer, tu precisa do tempo, né? Para aquele tratamento te dar a resposta que tu tá buscando. Mas só em tu identificar o problema e tu buscar o tratamento, isso já te ajuda em muita coisa, porque daí na tua cabeça tu já entendeu que tu tem aquela dificuldade, aquele problema, né? E que tu precisa tratar. Então ela vai te empurrar sempre para buscar esse tratamento. E é o que está acontecendo comigo. Quando eu identifiquei que eu tinha essa dificuldade pelo fato da comparação, primeiro eu comecei a, a buscar o que, que eu estava fazendo, né? Porque lá na infância foram os outros que fizeram, né? Ou na escola, ou na família, ou nos amiguinhos ali no meio, né? Que tu vive. E aí depois tu segue fazendo isso. Inconscientemente, tu segue fazendo, tu segue se comparando, né? Pelo menos comigo, eu comecei agora, que eu comecei, parei para analisar, para fazer essa análise da vida, eu comecei a perceber que eu fiz isso a vida inteira, né? E talvez você que está aí ouvindo também tenha feito, e hoje você vai conseguir identificar esse padrão através dessa conversa aqui que a gente está tendo. Porque eu também, eu não conseguia identificar isso antes, né? Por quê? Pelo fato de levar tudo no automático, dele fazer tudo que tem que fazer. Ah, porque eu tenho que trabalhar 50 horas por semana, porque eu tenho que ganhar X, porque eu tenho que ganhar Y, porque eu tenho que ter a roupa tal, porque eu tenho que ter o carro tal. Isso tudo em comparação com aquelas pessoas que a gente identifica como se fosse né, um ícone pra gente, né? Ah, é o meu ícone, é meu ídolo, eu preciso ter isso, ou compara com um colega da escola, ou com uma colega do trabalho, ou com, né? A gente está sempre nessa roda que não para nunca, né? E quem que sofre nisso tudo? É a gente, né? Porque a gente não entendeu que a gente é um ser individual, que cada um de nós tem o seu padrão, tanto de beleza, quanto de pensamento, quanto de inteligência, de qualquer coisa. Nós somos únicos, ninguém é igual a ninguém, né? Só que a gente viveu tanto tempo na comparação que hoje é difícil para a gente sair, né? Só que vamos analisar como que fica a nossa vida enquanto a gente está vivendo na comparação, né? A gente está sempre correndo e esquece de olhar pra gente, né? Eu esquecia de olhar pra mim total, eu tava sempre correndo. Meu Deus, eu tenho colegas que fazem plantão direto semana toda, 24/40, não sei o que, e eu também tenho que fazer. Cara, pra que eu preciso fazer isso? Pra que eu tô correndo? Vocês já pararam pra pensar? Por que eu tô correndo tanto? Ah,
Ezi, mas eu tô correndo porque eu tenho muita conta para pagar. Nossa, tu não tem noção do quanto de conta que eu tenho para pagar. Se eu não correr, se eu não trabalhar tanto assim, eu não vou dar conta. Mas por que que tu tem tanta conta para pagar? O que que te faz ter esse consumo imenso? É pelo teu próprio bem ou porque tu tá tentando impressionar alguém, né? Ah, não, é porque eu tenho filhos. Eu tenho filhos, tu não sabe quanto que a gente gasta. Tá, eu sei que ter filho gasta, eu sei que ter casa gasta, porque eu também tenho meus gastos, né? Só que muitas vezes eu não tô aqui querendo diminuir, tá? Os gastos de ninguém, não trabalha essa parte financeira, tá? A minha eu ainda tô tentando controlar, né? Só que o que que eu quero dizer? Que a gente tá correndo para pagar incêndio que a gente começou por comparação. Ai, mas eu vi um sapato lindo lá na loja tal. E eu vi que a fulana lá do meu trabalho, ela já tem aquele sapato. Ah, eu vou lá comprar. Ah, mas eu vi uma blusa assim assado lá no shopping. Ah, é da marca tal e ela tem isso e ela tem aquilo. Ah, eu preciso comprar porque a fulana, a mulher do meu amigo do fulano, ela tem e ficou linda, ela tem um caimento. A gente tá sempre buscando isso, né? Ah, mas eu tenho uma festa final de ano, agora é final de ano, todo mundo. Ah, porque é final de ano, é Natal, é ano novo, eu preciso de roupas novas. Quem aqui não gosta de comprar roupa nova para passar Natal e ano novo? Às vezes a pessoa não pode comprar, a pessoa não pode comprar mais uma agulha, mas aí ela foi lá e ela comprou porque, ah não, porque lá na minha família, na família do meu marido, da minha esposa, eles vão assim, todos impecáveis. E se eu aparecer lá com uma roupa que eu usei o ano inteiro, eles vão falar. E não, eu tenho que aparecer bonita porque a minha sogra vai me esculachar se ela me ver. A gente está sempre se comparando com os outros. A gente entrou nessa roda de comparação e a gente segue nela sem se dar por conta, sem parar para nos analisar, né? E aí, e dentro disso a gente vai fazendo conta, a gente vai se endividando, a gente vai fazendo coisa que a gente não pode, às vezes a gente vai ficando doente, né? Ah, não, mas eu tô estudando, sabe por quê? Porque na minha família ninguém estudou, ninguém fez nada, ninguém não sei o quê, e eu quero me destacar, eu quero ser a melhor. Gente, eu não tô dizendo que ninguém pode estudar. Pode, deve estudar, tá? Deve, tem que, o conhecimento liberta. E essa é a frase que eu mais vou dizer, a que vocês mais vão ouvir da minha boca. Por quê? Porque foi através do conhecimento que hoje eu tô aqui, tá? É através disso que a gente se liberta, tá? Porque uma coisa chama a outra. Tu vai buscando uma coisa e vem vindo outra, e tu vai conhecendo pessoas e pessoas vão te trazendo ideias e tu vai saindo do mundo do faz de conta lá, né? Só que o que eu quero dizer é que a gente não pode assumir coisas que seriam só para comparar com o outro, para se destacar do outro. Não, a gente tem que fazer as coisas porque a gente vai se sentir bem com aquilo. Porque é uma necessidade nossa de fazer aquilo. Ah, porque se eu fizer tal curso, é o curso que eu sempre sonhei. Eu sempre quis ser professora e esse curso é assim, ó, vai trazer um up na minha carreira, vai me dar um outro nível. Beleza, vai lá e faça, né? Ah, mas eu quero comprar aquela roupa porque eu sonhei o ano inteiro, eu trabalhei o ano inteiro para comprar aquela roupa. Vai lá, compra a tua roupa, né? Vê se ele cabe realmente no teu bolso. Faz aquilo que tu tem vontade, tá? Faça o que tu tem vontade, mas não faça para se destacar do outro, não faça para dar na cara do outro, não faça porque, ah, não, eu vou trocar de carro porque tu viu, o fulano comprou o carro tal. Não, e eu aqui com esse meu Fuquinha, como que eu vou andar? Não, eu tenho que ter o carro tal, porque o fulano tem. Aí vai lá, se endivida, compra o carro tal, né? Só porque o fulano tinha tal carro. Só que a gente está vivendo isso não está fazendo bem, né? Principalmente para o nosso emocional, porque a gente não está ali vivendo
a nossa realidade. A gente não está vivendo a nossa essência, aquilo que a gente quer. A gente está vivendo para agradar e impressionar o outro. Vocês já pararam para perceber isso, para analisar sobre isso? Porque eu não tinha essa noção de quanto que a gente vive querendo se destacar, ou querendo agradar, ou querendo impressionar os outros, né? E quando a gente vai começar a parar e olhar pra gente, fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer? Quando que a gente vai parar para se agradar? Essa é a questão, né? A gente vive fazendo tudo pelo outro, às vezes a gente tá no nosso limite, a gente não aguenta mais, a gente tá assim, ó, por um fio de jogar tudo pro alto, mas a gente tá ali insistindo, insistindo para não dar o braço a torcer, para não se diminuir, para não. Gente, a gente tem que admitir as nossas fraquezas. A gente precisa admitir quando a gente não dá conta. E a gente não dá porque a gente não é uma máquina, né? A gente é um ser humano e um ser humano precisa do tempo. O ser humano precisa entender que muitas vezes não vai dar, né? Então, é sobre isso. É sobre isso que eu queria falar com vocês, porque eu parei para pensar sobre isso. E eu já fazia isso há um bom tempo, só que o que eu sempre costumo dizer, que eu costumo analisar? Porque esses assuntos a gente tá cansado de ouvir. A gente tá cansado de ver todo mundo falar, porque a comparação, porque julgamento, porque isso, porque aquilo. A gente entende, a gente sabe, eu também sabia sobre isso. Só que a diferença é quando a gente coloca isso na nossa realidade, a gente coloca isso na nossa vida, para pra pensar, cara, onde que eu tô fazendo isso? A minha vida tá uma coisa, eu tô cansada, eu tô esgotada, mas eu não tô entendendo por quê. Peraí, vamos fazer uma análise. Aonde é que eu tô comparando a minha vida com a vida dos outros? Ah, é com a casa. Ah, eu moro numa casa, mas ela é muito pequena, lá no bairro tal, eu quero morar no bairro tal, porque ninguém dos meus amigos mora lá, porque se eu for morar lá, eu vou ser o cara, porque eu vou ser. Cara, faça aquilo que você tem vontade, mas não faça para impressionar ninguém e não faça para agradar ninguém, porque muitas vezes nessa de impressionar o outro ou agradar o outro, quem acaba se ferrando é a gente, né? A gente acaba se endividando, a gente acaba ficando sozinho, a gente acaba se isolando muitas vezes, né? Porque aí as pessoas não entendem, né, por que tu fez aquilo e aí te julgam ou aí se afastam ou pode acontecer N coisas, né? Só que é tão importante a gente fazer aquilo que a gente tem vontade, aquilo que a gente quer fazer, porque a gente tem que se cuidar. A gente é o nosso próprio, o nosso amor próprio, né? A gente precisa cuidar daquilo que a gente ama e a gente tem que se amar. A gente tem que se amar com as nossas imperfeições, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. A gente tem que procurar enxergar coisas boas na gente, porque a gente tem coisas boas, todos nós temos, né? Mas a gente tem que parar de comparar com o outro, porque diante do outro, a gente nunca vai ser bom o bastante. A gente nunca vai estar preparado o bastante. A gente nunca vai ter a certeza, né? Por quê? O outro é diferente. Nós somos únicos, como eu falei no início do vídeo, né? Então, assim, hoje eu não quero me estender muito, porque eu quero que vocês pensem por vocês mesmos, né? Aonde que vocês estão se comparando com os outros? Aonde que vocês estão colocando a chance de mudar a vida de vocês, de fazer, de viver a essência, né? Que a gente tem, que é a nossa própria essência, se comparando com o outro. Porque o que o outro é, eu não posso ser. Porque eu sou diferente. E é isso que a gente tem que entender. E é isso que a gente tem que aceitar. E tá tudo bem. E tá tudo bem eu ser diferente. E tá tudo bem eu ter um caminho diferente do outro. Porque mesmo sendo irmãos da mesma mãe, sendo gêmeos, as pessoas são diferentes, né? Cada um é de um jeito, cada um pensa de um jeito e tá tudo bem, né?
Desde que um não interfira na vida do outro, desde que o outro não tente manipular a vida do outro, desde que o outro não tente viver a vida. Não, fulano, porque tu tá vivendo errado, né? A vida não é assim. Tu tem que viver de tal forma porque assim é o correto. Não, a gente não vai mudar o outro. A gente não tem como mudar o outro. Cada um é do jeito que é e só vai mudar se sentir a necessidade, assim como nós também, né? Temos que viver da forma que nós nos sentimos bem, na forma que nos agrada, e não viver em função do outro, vivendo aquilo que o outro quer que a gente viva, sendo que aquilo não é a nossa verdade, aquilo não é a nossa realidade, né? Porque assim a gente vai estar vivendo uma vida vazia. O que eu vejo muitas vezes as pessoas aí, né, se desgastando em compras, em vícios, em várias outras coisas, porque elas não têm. A vida delas é um tremendo vazio. Por quê? Porque ela deixou de viver a essência dela para viver o comparado com o outro. Ah, porque meu colega de trabalho tem uma vida perfeita, ele tem uma mulher linda, maravilhosa, eu também quero ter. Ah, porque minha colega de trabalho é casada com o marido dela, é escultural, o marido dela é maravilhoso, ele faz isso, ele faz aquilo, eu também quero ter. E a pessoa não vive a realidade dela. E ela acaba afundando num vazio que nem ela sabe da onde que saiu aquilo, né? Aí a pessoa se afunda naquilo ali e tenta buscar aqui, tenta buscar ali, tenta buscar refúgios para aquilo que ela não sabe o que é, né? E é só pelo fato dela estar vivendo, se comparando com os outros. E isso vem lá da infância, é uma crença limitante que a gente tem, que foi colocada na nossa cabeça e que a gente só seguiu. Por quê? Porque era mais fácil seguir o que o outro está me falando. Ah, não, porque me disseram que se eu for para a direita eu vou cair ali. Então eu vou ir para a esquerda o resto da vida. Eu nunca vou olhar para a direita para ver se a direita realmente tem um buraco, né? Não, eu preciso fazer as minhas experiências, eu preciso tirar as minhas próprias conclusões da vida que não seja relacionado ao que o outro pensa, ao que o outro diz. Porque assim eu vou ter as minhas experiências, né? Só assim eu vou saber se eu gosto mais de ir para a direita ou se eu gosto mais de ir para a esquerda, né? Então, é sobre isso, é sobre a gente analisar a nossa própria vivência. É sobre a gente saber o que a gente gosta, o que a gente quer e deixar o outro, né? Porque se o outro quiser ir para a esquerda, porque se o outro quiser ir para a direita, ele pode. Assim como eu também posso. Basta eu querer fazer e basta ser a minha vontade de fazer aquilo naquele momento ou, né, mais tarde. Mas a importância da gente se respeitar e da gente se entender, se conhecer, né? Para a gente poder ter uma noção da vida que a gente quer pra gente ter uma vida com mais amor próprio, né? E com mais decisões próprias também, né? Porque eu acho que a vida da gente, quando a gente está presente nela, que é o que aconteceu comigo, é mais fácil da gente olhar e ver a diferença. Hoje, eu não comparo mais a minha vida com a do outro, porque a minha vida é diferente, o meu aprendizado é diferente, o meu caminho é diferente. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Basta eu fazer aquilo que eu preciso fazer. Se o outro vai entender, se o outro vai aceitar, não é problema meu, é problema dele. E isso me libertou de muita coisa. Vocês não têm noção de quanto eu me sinto livre para ser e fazer aquilo que eu quiser, sem ter que dar satisfação para o outro, sem ter que explicar nada para ninguém. E isso me trouxe uma sensação de preenchimento, né? Que é quando eu estou preenchida de mim mesma. Ah, mas tu tá com alguém? Não, não preciso de ninguém para me sentir preenchida. Eu preciso simplesmente me amar e me aceitar do jeito que eu sou.
Eu não preciso estar impressionando ninguém. Ah, porque o teu cabelo tá feio desse jeito. Eu tô gostando do meu cabelo desse jeito. Ah, mas tal roupa não fica bom pra ti. Mas eu tô me sentindo bem com essa roupa. Entendeu? É sobre isso. Ah, não, mas tu fica melhor com tal cor. Mas se eu gosto dessa cor, é eu que tô vestida. Se tu não gostou, eu lamento, né? Por quê? Sou eu. Eu tenho a minha identidade e você tem a sua, né? E a gente não vai agradar todo mundo. E a gente nem quer, né? A gente nem tem esse interesse de agradar os outros. A gente só precisa fazer o que a gente fazer mais daquilo do que a gente gosta e deixar de tentar agradar o outro. A gente precisa buscar mais pelo nosso autoconhecimento, pelo nosso amor próprio, do que tentar agradar o outro. A gente precisa mais da gente mesmo do que tentar se comparar com a vida do outro. Gente, o recado ficou bastante extenso, mas eu acredito que vai ser de grande importância para quem estiver vivendo um momento como esse, né, e quiser dar uma parada para pensar, para analisar e tentar mudar, né, gente? Porque ouvir, ler, a gente lê e ouve em todo lugar. Mas o certo mesmo é a gente parar e refletir sobre a nossa vida e tentar trazer aquela mudança que a gente precisa e que a gente tanto quer, né? A gente tanto quer se libertar dessa comparação, a gente tanto quer se libertar dessa roda que a gente fica girando ali, parecendo um ratinho dentro de uma roda, né? Que fica ali rodando sempre e não tem resultado e não chega a lugar nenhum. Então eu acho que a gente só vai chegar a algum lugar, a gente só vai ter resultado quando a gente parar e colocar em prática aquilo que a gente aprende, né? Porque é só assim que a gente consegue ter resultado na vida. É colocando em prática, é se analisando, é refletindo, é fazendo essas pausas, né? Se colocando no momento de presença, se olhando, se percebendo. É só assim que a gente vai conseguir fazer essas mudanças na nossa vida. Se eu posso deixar um recado para vocês hoje, é isso: pare e olhe e se escute. Olhe para você, ouça o que o teu coração diz e faça mais daquilo que te faz feliz. Gente, até o próximo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem deixar um recado, se vocês quiserem curtir, comentar o vídeo, se quiserem compartilhar com outras pessoas, fiquem à vontade. Eu vou ficar muito feliz. E até a próxima. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.